É, olá, vamos começar agora essa aula do curso de processamento de imagens e visão computacional, que aborda modelos generativos multimodais, e hoje a gente vai estudar modelos generativos autorregressivos. Essencialmente, nessa aula a gente vai primeiro discutir os modelos autorregressivos e depois mostrar como eles são usados, né, para geração de imagens com esse trabalho que é o Pixel RNN e o Pixel CNN, mostrar como isso se faz na prática. Então, a ideia dos modelos autorregressivos, como a gente falou numa aula anterior, é fazer a estimação, né, da função de densidade de maneira explícita, né? Então, o objetivo aqui é ter a função de densidade, essa função p de x, né, de maneira explícita por essa f aqui, que depende desses pesos, né, w, que vão estar associados com os pesos da nossa rede neural. Mas no contexto, né, probabilístico genérico, né, quer dizer, a ideia é que, dado o conjunto de dados com N elementos aqui, a gente quer treinar um modelo, esse modelo que vai ser dado por essa função de densidade de maneira explícita, né, para uma rede generativa, resolvendo, como a gente viu na aula passada, né, fazendo uma estimativa de máxima verossimilhança, né, e a ideia é maximizar a probabilidade dos dados de treinamento, né, e aí a gente vai fazer essa estimativa, né, dos parâmetros lá do nosso modelo, né, maximizando, né, essa probabilidade conjunta aqui, né, de todos os elementos, né, e também, como de usual, né, você vai trocar aqui o produtório pela soma e maximizar o logaritmo, né, de p de xi, né? E, nesse contexto, a gente entrando para regionais, esse P aqui, na verdade, vai ser dado por uma rede neural, né, que essa função f, né, que vai estar associada com a nossa função de perda, e aqui a gente vai treinar usando o gradiente ascendente, né, porque a gente está maximizando, mas é só botar um menos aqui e a gente faz uma minimização, né? Então, esse é o esquema básico, né? E a questão aqui é que a gente quer fazer isso de uma maneira explícita, né? Ter essa função de densidade, né? De uma maneira explícita. E para isso a gente vai usar o modelo autorregressivo que permite a gente calcular isso explicitamente, né? Então, no contexto de imagem, a gente vai assumir, né, que o nosso dado aqui, o x, né, ele é constituído de componentes, né, subpartes, né? E, no caso de imagem, é natural que a gente considere as partes como os pixels da imagem. Então, essencialmente, você tem a sequência de pixels da imagem e isso aqui vai ser usado para fazer o treinamento, né, e aprender essa função de densidade explicitamente, né? E aí, como a gente tem aqui, né, a gente quer calcular a probabilidade conjunta aqui, né, dessa imagem baseada nas subpartes, né? Então, usando a regra da cadeia aqui, para dividir isso aqui em probabilidades que a gente vai combinar, no caso, usando, né, aquele produtório, né? Você tem aqui, né, você transforma a probabilidade conjunta nessa sequência aqui, né, que você vai ter é, a produto de probabilidades condicionais aqui. Então, e tem essa regra que exatamente vai dar o caráter autorregressivo do modelo, né? Que você tem a probabilidade de cada elemento aqui vai ser condicionada à probabilidade de todos os elementos anteriores, né? Então, você começa com o primeiro pixel, né? O primeiro elemento, aí vai ter a probabilidade dele, depois você vai ver a probabilidade do segundo elemento dado que você conhece o primeiro, etc., né? E vai expandindo isso, né? Então, essencialmente é isso, quer dizer, esse modelo autorregressivo, né, é o produtório, né, da probabilidade condicional, né, do pixel num certo ponto ali da sequência, né, é, ele vai ser
dependente da probabilidade de todos os elementos anteriores, né? Condicionado a todos os elementos anteriores, né? E é interessante se a gente olhar, né, essa estrutura, na realidade, é a estrutura de um tipo de rede que a gente viu para sequências, né? Porque a gente tem aqui as sequências de pixels e quebrou dessa maneira, e isso aqui exatamente são aqueles modelos recorrentes, né? Que você tem, né, os elementos da sequência, né, numa certa ordem, né? Você tem, né, o estado latente aqui escondido, né? E você pode gerar uma sequência aqui de qualquer coisa, né? Nesse caso, a sequência que a gente está gerando nessa rede recorrente são essas probabilidades, né? Aqui a notação, na realidade, aqui você tem, né, esse primeiro, quando entra o x0, você vai ter a probabilidade, né, do x1 que a rede vai calcular, né? Mas aí a recorrência aqui, ela segue exatamente essa probabilidade condicional, porque quando entrar o x1 aqui, você vai ter, né, o dado x1, né? E vai ter o que vem antes, que era desse x0, né? Então, você vai calcular a probabilidade do x1 dado x0, no caso aqui, né, seria o x2 dado x1, etc., né? E você vai fazendo isso, isso vai acumulando, né? E é natural usar a arquitetura de uma rede recorrente, né? E a gente já viu isso quando a gente falou de modelos de sequência, né, no curso antes, né? Então, agora, com esse arcabouço teórico aí, a gente vai pegar o caso concreto, que é esse trabalho que já é um pouco antigo, né, que é o Pixel RNN e o Pixel CNN, né? Então, são redes recorrentes, né, aplicadas à imagem, né? Como eu falei, é um trabalho que é de 2016, então é um trabalho antigo, né? Mas foi importante e marcou assim um uso concreto, né, de redes neurais, né, para fazer modelos generativos de imagem e usar esse arcabouço teórico que é elegante, né, e você consegue calcular explicitamente, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que você tem a imagem e aí você vai ter essa sequência de pixels que você vai gerar um de cada vez, né? É, e aí nota o seguinte, a imagem é bidimensional, ela não é unidimensional, não é uma sequência. Então, a gente, na verdade, tem que ter uma maneira de fazer a varredura da imagem de uma maneira controlada, né, que absorva, né, a dimensão da imagem, a topologia da imagem, né, o caráter bidimensional da imagem. Então, a ideia aqui é que você vai começar, né, no canto superior esquerdo, né, e aí você tem esse pixel, né? E aí você vai calcular o hidden state para cada pixel e ele vai depender, né, dos pixels, né, que estão a, acima, né, e à esquerda, né? Então, e a ideia quando você for fazer a geração, né, quer dizer, esse pixel aqui ele vai poder influenciar a geração desses aqui, né? Então você vai fazer isso tanto no treinamento quanto na inferência, né? E na realidade, quer dizer, aqui está o pixel RNN, mas na realidade a rede que eles usaram é uma variação da LSTM, né? E aí você tem essa recorrência, né? Que esse H de XY, né, ele vai depender, né, do pixel à esquerda e do pixel acima, né, olhando, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né. E aí o que a rede vai fazer? Ela vai fazer uma predição dos canais de cor da imagem, né, RGB, né, usando o LSTM, com convoluções, eu vou mostrar isso mais para frente, né, e usando o softmax, né, para calcular os valores, né. Então, você tem essa varredura aqui, né, que ela vai progredindo, né, tanto para o treinamento quanto para a inferência, e aí mostra que, na realidade, com esse esquema autorregressivo, né, cada pixel ele depende, né, de todos os pixels que estão à esquerda e acima, né? Então, nota que, de uma certa maneira, quer dizer, essa dependência ela está assim, criando, né, uma estrutura que está globalmente influenciando todos os pixels, embora numa certa ordem. Então,
tem uma vantagem que você está analisando as dependências aqui através, né, da probabilidade condicional globalmente, né? Quer dizer, esse pixel aqui da ponta vai depender de todos os outros, né? Por outro lado, ela tem essa coisa que é sequencial, então tem uma vantagem e uma desvantagem, né? E aí, a outra desvantagem que tem é que, como tudo é sequencial aqui, ela é muito lenta, tanto para fazer o treinamento quanto para fazer a inferência, né? Porque você tem que dar esses passos, né? E ir calculando, né, cada etapa ali da recorrência, né? E aí, como eu falei, a implementação, na realidade, assim, isso aqui são detalhes de implementação que não é tão relevante aqui no contexto, mas para ficar claro, né? Na verdade, assim, aquela que eu mostrei, né? Quer dizer, esse pixel aqui, né, que vai estar aqui, né, ele vai depender de todos os pixels que estão acima e para o lado, né? E para isso ele vai usar esse que ele chamou de é, é, PLSTM diagonal. Então, esse diagonal que eles fizeram é o seguinte: você tem a matriz de imagem de entrada, aí ele faz, né, esse cisalhamento aqui, né? E aí com isso, né, fica mais fácil de implementar, né, as operações, né? Então, aqui nota que esse bloquinho aqui, né, ele passa para cá, né? Quer dizer, você está pegando, né, esse pixel aqui é o primeiro, né? E aí tem esse e esse, então ele vai usando, né, quer dizer, esse tipo de varredura, e a rede recorrente, ela na verdade é uma rede que tem convoluções, né, e tem skip connections, né, e usa ReLU, né? Então, aqui você tem convolução 1D, né, quer dizer, convolução de 1 por 1, né, convolução 3 por 3, 1 por 1, né, e esse LSTM aqui, ele vai entrar um dentro do outro aqui, né? E tem essas conexões residuais aqui dentro das células da LSTM, né? E daí, com isso, né, você vai ter várias camadas aí para predizer, né, os valores ali, né? E aí, no final, eu vou falar um pouquinho depois como que você chega no valor final, né? Isso aqui é um exemplo, né, desses amostras, né, geradas, né, por essa rede do Pixel RNN, né? E nota que, como isso é um trabalho já bastante antigo, né, a resolução aqui é muito baixa, são imagens de 32 por 32, né, do dataset CIFAR e do dataset da Imaginet, né? Então, eles usaram essa rede para treinar todas essas imagens, e aqui são amostras de gerar imagens, né? Um outro detalhe é o seguinte, que esse modelo é um modelo generativo que não é condicional, né? Incondicional, né? Então, você mostra imagens aleatórias aqui, né? Então, assim, como é que você amostra a imagem? Você começa com o valor de um pixel, né? Que é o primeiro pixel aqui da imagem, e ele aleatoriamente vai gerar uma imagem da distribuição, né? Uma coisa que é comum fazer também, quer dizer, você ter um pixel inicial aqui especial, né? Que é um valor aleatório, que exatamente serviria como aquela variável latente ali para você essa geração não ficar dependendo da cor de um pixel, né? Mas depender de um token especial que ficaria aqui no canto superior direito, né? Se vocês olharem aqui as imagens, quer dizer, a resolução está muito baixa, né? E se a gente der um zoom aí, não vai adiantar muito, porque realmente a resolução é baixa, né? E essa rede assim, foi assim, projetada, né, para esse tipo de capacidade, né? Até tem um comentário que eu fiz que ela é lenta, né, tanto para o treinamento quanto para a inferência, pelas suas características, né? Mas dá para ver que ele consegue capturar de maneira bem razoável, né, a distribuição de probabilidade desses datasets, né? Você vê que essas imagens, você olhando assim de longe, se parecem com imagens reais que estão nesses datasets, né? Embora são imagens
geradas ali que não são imagens que estavam no dataset, né? Então, está generalizando para a distribuição, está aprendendo a distribuição, né? Tem aquilo que eu falei, quer dizer, que tem a característica que, no caso do Pixel RNN, tem essa questão da dependência, né, da varredura, né? Mas, por outro lado, você está calculando a probabilidade, né, baseado num condicionamento que é autorregressivo e leva em conta todos os dados ali, né? Então, obtém um resultado bastante razoável, né? E é uma questão que eu vou falar mais como é que isso evoluiu, né? Uma das maneiras que isso evoluiu foi tentar melhorar a eficiência, né? Então, aquele modelo lá, inicial do Pixel RNN, né? Ele vai fazendo pixel a pixel, né? E, por causa disso, ele assim, ineficiente, né? Tanto para o treinamento quanto para a inferência. E eles propuseram esse Pixel CNN. Na realidade, esse artigo aqui, que é de 2016, né, ele, na realidade, vem de uma sequência dos mesmos autores, né, que fizeram a proposta do Pixel CNN, né, que primeiro fizeram no Pixel RNN e depois do Pixel CNN, e depois várias melhorias, né? Então, nessa sequência de papers, assim, todos estão integrados e são variantes, assim, procurando melhorar, né, o resultado, né? E em relação ao Pixel CNN, o que eles fizeram, que é significativo, foi procurar, primeiro, assim, em vez de você poder fazer coisas sequenciais, poder fazer as coisas de uma maneira que tivesse mais paralelização, né? E como já estavam usando, né, na rede ali, né, recorrente, operações de convolução, né, eles estenderam isso para fazer usar convolução na imagem mesmo, né? E mas para usar convolução na imagem, eles tiveram que assim, fazer os filtros de convolução causais, né? A gente viu isso em relação a quando a gente falou de transformers, né? Então, eles tiveram essas máscaras. Então, a ideia é assim, que para cada pixel, né, você vai ter uma região aqui de convolução, né, que é só acima e à esquerda, né? Quer dizer, aqui acima está inclusive indo um pouquinho mais para frente, né? Mas você não pode ter nada que saia dessa varredura. Então, você nota que mudou um pouco o que está influenciando, né, o cálculo aí no treinamento, né? Porque das dependências, porque aqui a ideia é que você pode fazer em paralelo e vai pegar, na realidade, uma região que ela não vai crescendo à medida que vai indo, né, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, né? Mas são esses blocos de convolução de um certo tamanho que você define, né? Então, ele tem ali, né, um campo visual, né, da imagem, né, que é local, né? E você pode determinar o tamanho, né? No outro lá é um campo visual que ele está crescendo e chega na rede toda. Então, muda um pouco a característica, mas com isso, né, você tem o que ele chama dessa região de contexto, né, que você vai usar uma rede neural de convolução assim, clássica, mas dentro da rede recorrente, né? E aí, com isso, né, você tem, né, o treinamento que você pode fazer em paralelo, porque você vai colocando, né, treinando cada pixel em paralelo para essas regiões, né? E as dependências, elas acontecem um pouco também no espírito daquele... A gente falou né, quando falou de transformers, dos visual transformers, né, que essas janelas eles vão mudando aqui, então cada pixel vai ser dependente dos que estão acima e ao lado só com tamanho menor, né? E daí, isso aqui, inclusive, tem, eu não vou falar aqui, mas assim, lembrando que para geração de textura, você faz análise de vizinhanças para pegar um padrão estacionário e tal. Então, isso aqui tem uma relação com isso, né?
E aí a ideia é que você vai, né, treinar aqui o resultado de cada pixel ali, você vai usar um softmax em cima, né, do valor do pixel. Então, você imagina a rede de convolução, né, que no final, né, se fosse, por exemplo, uma rede discriminativa, né, que está fazendo análise, alguma coisa assim, você fez todo o processo, né, de usar a rede recorrente, e para cada pixel você, no final aqui, vai fazer um softmax para achar o valor do pixel que vai ser predito, né, baseado nos pixels dessa região de contexto, né. E isso aqui exatamente vai dar, né, a probabilidade condicional aqui dessa região aqui, né, que tem N pixels, né. Então, se a gente for analisar a vantagem desse pixel CNN, quer dizer, é que ele ainda gera as imagens nessa maneira, né, fazendo uma varredura da imagem, né, e usando esse processo recorrente, né, porque aqui o treinamento é em paralelo, né, mas a geração é sequencial, porque ele precisa ter esses valores aqui para poder fazer a inferência, né? Então, assim, essa dependência, ela esse os pixels na direção da varredura, eles são modelados usando uma CNN, usando em cima dessa região de contexto, né? Então, como eu falei, ela é mais rápida que a pixel RNN porque ela paralisa as convoluções, né? Mas a geração, né, ainda tem que ser feita, né, de maneira sequencial, porque você está usando a rede recorrente, você precisa desses estados latentes, né, na sequência, né? Então, ela continua sendo lenta, né, para a geração. Para o treinamento, não tanto, né? Já é uma grande melhora, né? Então, assim, se a gente for fazer, né, um balanço aí desses modelos autorregressivos para a imagem, né, o Pixel RNN, o Pixel CNN, essa família, né, de técnicas, né, que, como eu falei, né, você tem uma família de técnicas que os autores publicaram nesse paper do NIPS, né, e depois tem melhorias nesse outro paper aqui, né, do ano seguinte, né, 2016, 2017, que é o Pixel CNN++, né? E aí eles propuseram outras coisas que melhoram um pouco esses modelos, né? Por exemplo, né, usar esses gates, né, nas camadas de convolução, né? E aí ter multiscala e uma série de outras questões aqui que melhoram ainda mais, né? Mas mesmo assim, né, tem as limitações, né? Mas assim, esses modelos autorregressivos, né, aplicados para a imagem, têm, né, algumas vantagens, né? Quer dizer, a primeira vantagem é que a gente realmente calcula explicitamente, né, a verossimilhança, né, maximizando a verossimilhança, né, assim, da distribuição, né, dos dados aqui, né, e tem a coisa em forma fechada ali, né. E exatamente, quer dizer, o fato de você ter esse modelo, né, explícito, né, em forma fechada, você pode, assim, usar ele para várias coisas, né? Então você tem pode usar, né, para o treinamento boas métricas de avaliação e coisas assim, né? E como a gente viu, eles geram assim a geração, né, a amostragem desses modelos, né? Quer dizer, ela consegue pegar a distribuição de probabilidade. Quer dizer, o problema é que além de ser lento, né, a imagem é meio borrada, não tem detalhe, não tem alta frequência, né? E além disso, quer dizer, com todas essas melhorias, fica rápido para o treinamento, né, como a gente viu no Pixel CNN, mas continua sendo lento para a inferência, né? Bom, então é isso. Eu vou parar a gravação aqui.